Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o mundo, o planeta Terra, continua de cabeça para baixo por ordem, por iniciativa de apenas uma pessoa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu o governo e está fazendo a economia mundial plantar bananeira. Hoje temos mais um capítulo, mais uma evolução dessa história, uma história que não se imagina como vai funcionar, nem exatamente o que o presidente pretende. Continua uma grande confusão. Diz ele que vai chegar a um ponto de justiça tarifária nos Estados Unidos, de grande desenvolvimento, de recuperação dos Estados Unidos na liderança mundial, etc., etc. Não se sabe como ele vai fazer isso, e a grande massa de economistas e políticos não acredita que essa forma seja possível e que essa fórmula tenha êxito. Por enquanto, a situação é grave, existem algumas tensões de caráter político. Tem gente que acha que isso possa levar a uma contenda de caráter bélico. Enfim, a situação é confusa, Então nós vamos às manchetes do jornal e vamos conversando a respeito do que está acontecendo. Olha a Folha de São Paulo. Estados Unidos elevam tarifa sobre China para 104% e economistas temem recessão. Você viu, Estados Unidos marcou uma tarifa sobre a China repicou com uma tarifa igual em cima dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos repicaram, com outra tarifa, duplicaram a tarifa em relação à China. Então, os produtos chineses que chegarem aos Estados Unidos serão taxados, serão tarifados com 104%. Isso começa hoje. Deixa eu ver a folha aqui. Dólar no Brasil vai a 5,99. E aí você vai ver nessa linha fina, nessa frase, que já começaram algumas dissensões, algumas discordâncias internas dentro do governo americano por causa das decisões de Trump. Musk chama conselheiro tarifário de Trump de idiota e CEOs criticam medidas. CEOs são os dirigentes de empresas americanas. É evidente que se você pega um produto chinês e joga 134% de imposto em cima dele, você acaba fazendo com que o produto fique mais caro e quem vai comprar pague mais caro, porque isso vai ser ou em todo ou em parte repassado ao consumidor. Então, isso deve contribuir para um aumento na inflação americana e pode levar a uma situação tão grave que há economistas sérios que acham que os Estados Unidos pode acabar sendo vítima de uma estagflação. Não dá para prever. Para o Brasil, não se sabe exatamente o que vai acontecer, como não se sabe em lugar nenhum. Porque você tem repercussões em cada setor é diferente, é evidente, que atravessam fronteiras, que atravessam estados. Então, até
você conseguir fazer essa conta, que normalmente não é feita, não está pronta, o mundo não estava preparado para isso, até você conseguir definir exatamente como isso vai repercutir em cada setor, se é que isso é possível, é muito difícil. É muito difícil. Tem gente que acha que o Brasil está estrepado e tem gente que acha que o Brasil pode conseguir algo dentro dos vazios criados pelo quadro desencadeado por Trump. Por exemplo, ocupar lugar de exportações chinesas, produtos agrícolas, etc. Tudo especulação por enquanto. E há um temor. Como a China vai ter dificuldade de exportar para os Estados Unidos, as exportações da China para os Estados Unidos, as coisas sérias e as bugigangas, vão ser empurradas por um preço evidentemente menor para várias partes do mundo, e aí que entra o Brasil, o temor que isso seja enviado para o Brasil por preços que são inferiores aos custos de produção da indústria brasileira. Quer dizer, eles podem concorrer com a indústria brasileira, né, e podem prejudicar as nossas empresas. Então, é um quadro absolutamente indefinido. Tudo pode, deve, pode acontecer, é possível, pode ser. E mais, o que é uma impressão generalizada, não aconteceu com a China, claro que por razões políticas, o Trump vai negociar. Os países amigos devem chegar a ele, se imagina isso, devem dizer, olha, isso, e aí por razões militares, por razões estratégicas e até por justiça, isso acaba se acertando, a poeira desce e se acerta. São visões que estão aí soltas e que quase ninguém põe a mão no fogo por elas. Deixa eu continuar aqui. O Globo do Rio de Janeiro. Juscelino Filho é o primeiro-ministro a cair por suspeita de corrupção. 10ª mudança no governo Lula. Titular das comunicações é acusado pela PGR de desviar recursos de emendas quando era deputado. Você vê o que essas emendas causam. A história é a seguinte: ele mandou para uma cidade governar, acho que pela irmã dele, pela família dele, uma quantia vultosa de emendas, né, muito dinheiro, e essas emendas teriam sido executadas, segundo as acusações, por empresas de fachada ou ligadas à família dele. O processo transita em caráter reservado, né, não se sabe exatamente os detalhes, mas esses detalhes existem, a Polícia Federal apurou e o ministro nega. O ministro, claro, nega, diz que foi tudo honesto, correto, conforme os conformes, etc., etc. Claro, o ministro não vai, ninguém que é acusado vai dizer, não, realmente é verdade, eu roubei, e está faltando esse trechinho aqui. O Lula defenestrou ele de maneira até elegante. Ligou para ele e disse, olha, ministro, eu acho que o senhor precisa se afastar, porque o seu tempo será tomado, o senhor precisa ter tempo livre para se defender. Esse é o relato do governo, um relato oficial, sobre como, isso pelo telefone, como o presidente defenestrou o nosso ministro Juscelino Filho.
E o Juscelino Filho sai com essa história de que ele resolveu sair, não é bem assim, ele resolveu sair para cuidar dos seus interesses desse processo, etc, 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 mas foi defenestrado mesmo pelo presidente Lula. Se ele não topasse essa fórmula conciliatória, ele levaria um belo chute na bunda hoje de manhã. A bunda não pode falar, desculpe. Que mais? Bom, isso abriu a possibilidade de uma reforma ministerial. Parece que desencanta a reforma ministerial. O que o Globo fala da questão Trump? Estados Unidos escalam guerra cambial com super tarifa de 104% à China. Sem recuar, gigante asiático adota câmbio mais flexível. Crise se acentua e dólar chega a quase R$6 no Brasil. Parece que quem se assustou mais com a China repicando foi o próprio Trump, porque ele esperava que a China viesse a ele de joelhos pedindo para, enfim, fazer um acordo, discutir essas tarefas. A China acreditou na palavra dele e, selou, aceitou e também repicou de novo esse aumento. E aí, gente, não, quem repicou de novo foi os Estados Unidos. A China reagiu, ele disse que se a China reagisse, ele ia dobrar a aposta. E dobrou o Trump. E a China aceitou. Na minha modesta opinião, tudo indica que deve haver algum tipo de composição, porque esse quadro não é bom nem para a China, nem para os Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa continua mexendo os pauzinhos, continua apoiando a Ucrânia, meia sozinha os Estados Unidos estão abandonando a OTAN. Não tenha surpresa se os Estados Unidos se afastarem definitivamente da OTAN. Enfim, coisas que podem eventualmente acontecer e que estão no horizonte de uma situação absolutamente nonsense, sem lógica. Eu lembro uma frase do Chacrinha que eu gosto de usar: tudo na mais perfeita confusão. E outra frase dele é: não vim para orientar, não vim para educar, vim para confundir. Eu não sei se as frases são exatamente essas. Olha aqui o Estadão: ministro cai após denúncia da PGR por desvio de emendas. Aí tem uma coisa aqui, a Folha, o Estadão está religioso hoje. Isso é uma Bíblia, viu? Aí está assim, olha: um mergulho na história do livro sagrado. A Sociedade Bíblica do Brasil decidiu criar um centro cultural da Bíblia na região central de São Paulo. O espaço será extensão do Museu da Bíblia de Barueri, que guarda preciosidades como uma versão de 1553 em latim do livro sagrado. Olha aí, o Estadão, não sei, será que está virando religioso o Estadão por causa dessa influência dos evangélicos? A Globo está apresentando uma sequência de 3 programas, dizem que é muito bom, sobre evangélicos, sobre as religiões pentecostais, etc, etc. Estou recomendando porque me dizem que é muito interessante. Olha, morreu um grande jogador de futebol, o Manga, foi goleiro da seleção brasileira em 66, foi goleiro do Botafogo e do Internacional do Rio Grande do Sul. Aqui eles dizem que ele jogava sem luva,
mas goleiro naquela época só jogava de luva, alguns quando chovia. Não era hábito jogar de luva. E ainda jogavam com um aparato no joelho chamado joelheira, que não se usa mais também, era para não raspar o joelho, etc, etc. Mas esse Manga é uma das glórias do futebol brasileiro, morreu aos 88 anos, que descanse em paz, está recebendo todas as homenagens possíveis de gratidão, especialmente do Botafogo. Bom, tem muita coisa mais. O governador de Goiás, como é o nome dele? O Caiado, muito bem. Eu esqueci mesmo, estou fingindo que não esqueci. Eu sempre esqueço o nome dele. É uma pessoa que eu prezo, que eu admiro pelos seus dotes administrativos e por toda uma vida de trabalho. Que é candidato a presidente da República. Se houver uma brecha causada por uma suposta possível prisão do Bolsonaro, ele entra nisso como candidato. Ele está fazendo uma administração super aprovada. Em Goiás, ele estava, por causa de um processo, ele estava com a impossibilidade de ser eleito. Agora, o Tribunal de Goiás ontem livrou disso. Ele está absolvido. Está absolvido o governador de Goiás. E está apto a participar da eleição. Diziam, ele já lançou a candidatura dele, aliás, foi um lançamento fraquinho, mas ele tem substância e conteúdo para evoluir na candidatura dele. Eu não sou adepto da candidatura dele, eu gosto de bons candidatos. O PT pode apresentar um bom candidato, pode ser até o Lula. Os outros partidos também têm figuras interessantes da política. Claro que são poucas figuras, mas tem. Ontem, o ministro Lewandowski apresentou mais uma versão, a segunda versão daquele plano dele. Eu não li o plano inteiro, eu li os resumos de segurança pública. A ideia do plano é uma visão nacional de combate ao crime, à violência, ao crime organizado, mas dessa vez não houve uma interferência tão grande na ação dos estados. O outro pifou, né? Falhou, porque invadia a competência dos estados. Os governadores não estão dispostos a abrir mão de uma grande parte de seu poder, que é a segurança pública. Ajuda a segurança pública é importante. Quando tem ataques, não é tão importante. Mas quando você pode trocar um delegado que está assustando um amigo, quando um bicheiro amigo tem algum problema e você troca o delegado e põe um delegado... Você conhece melhor que eu. Só que a violência, a criminalidade, o crime organizado continuam graçando no Brasil e o governo Lula sentiu isso. Lula, inclusive, engrossou a voz agora. Ele tinha até que defendido ladrão de telefone, mais ou menos, né? Mas aí agora não. Precisamos acabar. O trabalhador trabalha, compra um telefone. Bom, estão desenvolvendo questões técnicas para ver se acabam com o funcionamento dos aparelhos roubados. Tem aí, eu já ontem coloquei o meu telefone no telefone seguro, né, Cássio? Você também. Eu acho que você tem que pensar em colocar, porque aí você não perde o seu telefone. É uma boa iniciativa do governo. Vamos ver se ela é aprimorada, né? Telefone que foi roubado e não tem nota fiscal,
vai ser confiscado. E aí já começa a ficar incômodo vender telefone. Tem uma história que está me encafifando, acho que está encafifando você, que é desse tal juiz, o juiz que tinha duas identidades. Uma, que é o nome dele mesmo, e outra que ele usou, que é um nome comprido de inglês, de nobre inglês, uma coisa maluca esse nome, e ele usou esse nome para se tornar juiz, né, esse nome falso, se tornou juiz, se aposentou e tem um monte de sentenças, e tem uma vida inteira. Como é? A justiça não percebeu. Ele passou incólume pela justiça com esse um nome terrível. Aí eu nem lembro, o nome dele é enorme, tem palavras inglesas, parece nome de comercial. Aí é Lancelot, não sei o quê. Diz que quando a rainha foi coroada, no enterro da rainha ele desapareceu do tribunal, diz que foi no enterro da rainha, umas coisas assim misteriosas. Bom, aí ele foi renovar a cédula de identidade dele, e aí se percebeu que havia uma outra impressão digital igual à dele. Ele quis dizer que era de um irmão gêmeo que ele tinha na Inglaterra. Irmão gêmeo não tem a mesma impressão digital. Então aí estranharam, opa, e aí estão descobrindo. Por que ele fez isso, eu não sei. Agora, eu acho, né, que com 1 ano de veterinária, eu acho que as sentenças que ele prolatou têm que ser anuladas. É chato, né? Eu sou um chato. Você já imaginou você ser condenado por um juiz? Ele fez curso, ele completou, fez concurso, tudo. Mas você foi condenado por um juiz que não existe. Você acha que... não, vão achar uma fórmula para dizer que vale. Eu já vi. Não, valeu, porque ele era um juiz. Mas, pô, você foi condenado por um juiz que não existe. Se eu fosse você que foi prejudicado por esse cara, eu entraria com uma ação dizendo, olha, fui condenado por um juiz que não existe. Agora, por que ele fez isso? Não se sabe. Vamos mal na alfabetização, diz o Estadão. O governo Lula escondeu os maus dados da alfabetização. E aí, né, compelido, teve que apresentá-los. São dados maus. O governo Lula até tentou esconder os dados, mas teve que divulgá-los e o resultado é pífio. E é um editorial do Estadão. A gente fala... Os cursos, tem criança que chega no 3º ano fundamental, 4º ano, até termina sem saber ler e escrever. E os que sabem não entendem o texto. Gente, tem que acabar com isso. Onde é que nós estamos? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O país, o desenvolvimento do país repousa em um monte de fatores, mas um deles é básico, que é a educação. O Japão e a Alemanha quase acabaram na guerra, mas eles tinham um patrimônio cultural, um patrimônio tecnológico, e a grana que os americanos botaram nesses países permitiu que eles se recuperassem logo, porque eles tinham material humano que nós não temos. Nós não temos. Nossos operários são ineficientes, produzem mal, produzem pouco. Né? Nossas crianças estão aí nos cursos fundamentais, praticamente abandonadas. Tem alguns nichos de qualidade, tem, mas essa qualidade devia estar espraiada por todo o ensino brasileiro. Texto da PEC da segurança entregue à Câmara, o
a Folha importância, o Estadão não. Deixa eu ver. Embraer quer lançar neste ano BRDs da IV, de carros voadores. Meu Deus, os carros que não voam já estão ocasionando problemas tão graves. Estou imaginando o que vai acontecer com os carros voadores. Brincadeira, vão acertar, vai funcionar, tudo direitinho e tal. Nos primeiros dias eu não vou sair na rua por mera prevenção. Olha o Valor aqui, que é o Jornal Econômico do Grupo Globo. Após Estados Unidos confirmarem tarifa de 104% para a China, dólar encosta nos R$6 e Ibovespa cai. Escalada da guerra comercial e desvalorização do yuan azedam o humor do mercado por aqui. A moeda americana chegou a cair com força, subiu 1,47%. Tem uma análise do Banco Central. Você sabe quanto o povo brasileiro está gastando nessas apostas esportivas que estão estampadas das camisas de clubes brasileiros, nesse jogo viciante? 30 bilhões da população estão sendo canalizados, né, para essa canalice desse jogo, que inclusive contribui para corromper o futebol. Pelo menos, senhores deputados, senhores senadores, senhor Lula, pelo menos a publicidade. As empresas querem a publicidade porque dão uma bela grana, mas a publicidade nas camisas, a publicidade na TV, isso devia ser proibido. E essa história de você tentar pegar dinheiro de programas sociais que as pessoas usam para jogar, não tem jeito, não dá para vigiar todo mundo, não dá para vigiar. E o Banco Central diz, como é que eu posso entrar na conta que tem sigilo bancário para saber onde é que a pessoa está gastando? Não tem jeito. Está aqui no Valor uma nova abordagem. Pequim leva queixas à OMC. Tá vendo? Pequim está agindo assim com calma chinesa. Deixa eu ver o que é. China anuncia tarifas adicionais de 84% sobre produtos dos Estados Unidos. Decisão segue implementação de taxas americanas de 104% sobre importação chinesa. Isso já é de agora de manhã. Olha, a China também repicou o repique dos Estados Unidos. Novas tarifas de Trump entram em vigor e taxa da China vai a 104%. Haddad deu uma entrevista. Brasil está mais bem posicionado diante do tarifaço de Trump. Bom, só falta o ministro. Teve um buraco na gestão, um buracão na gestão dele que, olha, coloca ele em xeque. Secretário de Trump fala em retomar Canal do Panamá e critica a China. A Vilma Grzinski diz, bolsas vão mal, imagine se houvesse um ataque ao Irã. O Irã já está conversando com os Estados Unidos, perdeu muito nesse embate com Israel. Olha o Ronaldo Caiado aqui, tá aqui, dá para mostrar, Fernandes, morrendo de rir, né? Feliz da vida, absolvido. TRE de Goiás derruba a decisão que tornou Ronaldo Caiado. Olha aí, apostas devem ser encaradas como entretenimento, disse o da galera Bet. Claro, para eles é isso. 30 bilhões, desgraças de família e tudo.
Olha que bonito. Eu quero mais que o Lula morra, diz deputado do PL em reunião na Câmara. Quem é esse deputado tão piedoso? É o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo. Pô, deputado, né? Comportamento, né? Por favor, isso é uma brutalidade. Não dá, né? Não dá para aceitar essas coisas. Bom, eu acho que o básico a gente já conversou, não tem nada, o Banco Master pode ter uma CPI, tem diligência, esse Banco Master. Gente, se isso vier à tona com tudo, eu acho que nós vamos ter muita manchete. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Paulo Sarquis, Marcos Pereira, Regina Silva, José Romão, Mauri Souza, Jair Duque, Raquel Pian, Jonathan Rodrigo, Rosângela Barros, Ana Leocádio, Rocildo Mesquita, Wanda Garcia, Américo Mendes, Marlene da Silva, Ted Bezerra, Maria Cavalcante de Umuarama, Maria Silva de Taubaté, Gilberto Teodoro de Valinhos e Cacá Matos de Teresópolis. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã voltamos com todas as nossas bases e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.